vamos lá, meu aluno, continuando o estudo de Direito Administrativo, eu quero ressaltar que no final da aula passada, eu deveria ter passado mais um slide para você, fazendo menção às funções do Estado, onde você tem a função executiva, a função legislativa, função judicial e a função política do Estado. A função política do Estado é que eu vou gastar mais energia, uma vez que eu imagino que seja novidade para alguns alunos. A função política do Estado é trabalhado na obra do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, onde ele diz o seguinte, olha, tem funções, tem atribuições do Estado, você não consegue atrelar a nenhuma outra função. Quando o Estado declara guerra, celebra a paz, quando é declarado estado de sítio, estado de defesa, que função é essa? É a função executiva? Isso é a função legislativa? Isso é a função judicial? Na verdade, isso é uma função de governo, né? Isso é uma função de natureza política. Então, ao lado das três outras funções, você teria essa função, tudo bem? Mormente é desempenhada pelo poder executivo, mas muitas delas você tem a cúpula de dois poderes trabalhando sempre de forma conjunta. Os representantes do povo autorizando a prática de determinados atos, tranquilo? Como estado de sítio, declaração de guerra, isso tudo está ligado a um ato do executivo ligado ao legislativo. Então, dificilmente essa função política você vai atrelá-la principalmente à função executiva, à função legislativa ou à função judicial, tudo bem? Então, se você ouvir em algum momento que existem 4 funções do Estado, analise a questão na prova. Agora, é importante desde já mencionar, o curso é de Direito Administrativo, mas nós temos que trabalhar isso. Quando você faz menção a poder executivo, você tem que imaginar que dentro do poder executivo, você tem principalmente a função executiva. Dentro do poder legislativo, você tem principalmente a função legislativa. E no judiciário, principalmente a função judicial. Então, dessa forma, você já sabe que o nome do poder se dá em razão da atividade preponderante. O que eu quero dizer, já nesse momento, que dentro do Poder Executivo, você pode ter, de repente, atividade normativa e atividade de julgar. Tranquilo? É evidente que os livros, principalmente o professor Celso Antônio, ele separa o seguinte, olha, um julgamento feito na órbita do Poder Executivo, né, uma norma feita na órbita do Poder Executivo é apenas norma no seu sentido material. Tudo bem? A forma não é a esperada. Você espera que lei seja feita onde? No Legislativo. Então, quem formalmente faz leis, quem é? O Legislativo. Quando você tem normas criadas nos outros poderes, são normas apenas em que sentido? O material. Da mesma forma, quando você tem o Judiciário administrando. Então, esses atos proferidos pelo Judiciário seriam atos no sentido material. Tudo bem? Então, quando está fora do seu poder, você teria aí atividade em sentido material. Quando está dentro do seu poder, você teria atividade em sentido formal. De uma outra forma muito mais simples, que você encontra na maioria dos cursos de Direito Administrativo, você tem a seguinte menção: o Poder Executivo, de forma típica, administra, e de forma atípica, legisla e julga. Tudo bem? Então, a função típica do Executivo é administrar. De forma atípica, você encontra as demais funções. Tudo bem? Seria uma forma de você também visualizar o tema, ficou faltando no estudo da introdução ao direito administrativo. Pois bem, feitas essas considerações acerca do curso passado, vamos entrar agora no tema Estado. Gostaria que você visualizasse que Estado hoje é uma realidade jurídica, né? O Estado é uma realidade jurídica. Você sabe que o Estado causando dano, o Estado está indenizando. Hoje você vive um Estado que você tem que olhá-lo à luz do texto constitucional. Então, note que quando você se depara com a expressão lá no artigo 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. Esse Estado de Direito, ele respeita as leis editadas por ele. Esse Estado democrático, ele existe para atender o interesse do povo, atender o interesse da coletividade, atingir
o bem comum. Então, o Estado é democrático de direito. E o nome do Estado eu acabei de te dar, República Federativa do Brasil. Agora, o Estado nessa sistemática que você tem hoje, trabalhando de forma limitada, respeitando os direitos do cidadão, esse Estado que você tem hoje, ele ganha força com o advento da Revolução Francesa, quando você tem, com essa revolução, né, ora mencionada, com essa revolução surge para a gente a legalidade, surge a separação dos poderes nos moldes que nós vivemos hoje, e você tem aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então o Estado ele passou a trabalhar de forma limitada e garantindo, tudo bem? O Estado não trabalha dentro, com autonomia de vontade. Ele existe para nos dar conforto, para nos dar satisfação. Quando você olha para a Constituição da República Federativa do Brasil, é a Constituição que cria, que constitui o Estado nos moldes que nós temos hoje. Quando você vai no artigo 3º da Constituição, você tem lá os objetivos do Estado. E ele faz menção que o Estado vai garantir uma sociedade livre, justa e solidária. Se o Estado vai garantir uma sociedade livre, justa e solidária, sem desigualdade, você tem que imaginar o quê? Como povo, você é credor do Estado, o Estado é seu devedor. Note que a tua Constituição, ela é compromissária, ela é dirigente, ela afirma que o Estado existe para organizar a nossa vida dentro da base territorial chamada Estado. Isso é o Estado. O Estado, então, ele é uma realidade jurídica. O Estado é evidente que é recente, nos moldes que nós vimos hoje. Quero tratar com você também que esse tema que nós vamos trabalhar agora, principalmente, Estado, nós vamos estudar Estado, Governo e Administração Pública, mas a parte de Estado você estuda principalmente dentro do direito constitucional, tudo bem? Quando nós formos trabalhar os elementos do Estado, você vai perceber que o tema está completamente amarrado no direito constitucional. Aí você, nesse momento, está querendo levantar e falar assim, porra, eu paguei um curso de direito administrativo, o cara está falando de direito constitucional. O que é isso, meu pai? E eu vou esclarecer para você. Nos editais de direito administrativo, ele pede, sempre no primeiro tópico ou no segundo tópico, que se fale de Estado, Governo e Administração. Até porque existe uma relação, para que você entenda bem a administração, o ideal é que você tenha ideia da estrutura de Estado. A estrutura do Estado, como é que ela se dá e como é que o Estado se relaciona. Tudo bem? Tranquilo? Com o seu território, se relaciona com o seu povo, se relaciona com os seus objetivos. Tranquilo? Bem, é muito comum em prova de múltipla escolha ele pedir para você marcar uma alternativa que trata do conceito de Estado. E quando você olha para o conceito de Estado, o que você imagina? Estado é o quê? Estado é uma sociedade politicamente organizada, dotada de território e povo, e que tem como objetivo um bem comum. O objetivo do Estado, ele está determinado no próprio texto constitucional, e é o atingimento sempre do bem comum, o atingimento do interesse público. Se você vai no artigo 3º da Constituição, você tem lá o garantir, construir, erradicar e promover, né? Construir, garantir, erradicar e promover, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o bem de todos, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos. Você encontra lá no artigo 3º, a nossa Constituição é dirigente, é compromissária, você é credor do Estado. Tudo bem? Tranquilo? Agora, vamos analisar o conceito. Você vive numa sociedade politicamente organizada. Como é que é isso, Leandro? O ideal para você entender o que é uma sociedade politicamente organizada é você visualizar uma sociedade completamente desorganizada, onde o mais forte se prevalece, se sobrepõe à vontade dele sobre a do mais fraco. O mais forte come o mais fraco. Tudo bem? Então imagine nessa sociedade onde você tem essa desigualdade. O que vale é o império da força. Para que você organize a sociedade e todos passem a ser iguais perante a lei, o que falta? Falta um texto legal, falta uma criação de organização, e essa criação se dá principalmente com um texto chamado Constituição. Então surge uma Constituição que vai organizar aquela vida. As pessoas vão passar a se respeitar,
todos passam a ser iguais perante a lei, a sociedade se organizou. Agora, vai se organizar onde? Dentro de uma base territorial. Essa base territorial chama-se território. As pessoas que estão dentro daquele território chama-se povo. E sob o império de um texto constitucional, elaborado, evidentemente, pelos representantes daquele povo, observando um regime democrático, a maioria deles quiseram se estruturar daquela forma, você teria uma sociedade politicamente organizada. E é evidente que esse grupo vai se organizar a fim de viver melhor ou pior, a fim de viver melhor. Então é uma sociedade politicamente organizada, tem que ter território, tem que ter povo, e o objetivo tem que estar determinado nesse texto constitucional, que evidentemente será o bem comum. Esse é o conceito de Estado, é o conceito que você vai enfrentar em prova. Agora, chama atenção que em prova existe uma grande maldade trazida pelos nossos examinadores. Ele coloca em prova o conceito de país, ele coloca em prova o conceito de pátria, ele coloca em prova o conceito de nação, a fim de te jogar no abismo. Então, desde já, eu já vou dizer para você que Estado não é a mesma coisa que país. O país que você mora chama-se Brasil. O Estado que você mora chama-se República Federativa do Brasil. Se você quer gastar um dinheiro, evidentemente, em algum cassino, você vai ao Uruguai. Mas quando eu falo Uruguai, eu estou falando o nome do país Uruguai. Porque se você quiser ir no estado do Uruguai, você vai na República Oriental do Uruguai. Tudo bem? Se você tiver com um pouquinho mais de dinheiro, você vai para a Europa, você vai para Portugal, mas Portugal é o país, o estado é a República Portuguesa. Tudo bem? Tranquilo? Então, observe que país é uma coisa, Estado é uma outra coisa, sendo que você não sabe ainda a diferença. Quando eu falo país, eu estou falando apenas do elemento territorial do Estado, onde o Estado exerce a sua jurisdição. Isso é país. Tudo bem? Estado é bem mais do que isso. O país é apenas um elemento do Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando em país, mas quando eu estou falando em país, eu não estou falando em Estado. O Estado é muito mais do que isso, porque o Estado, além do território que representa o país, ele tem povo e tem objetivo. E evidente que, quando eu falo Estado, eu preciso dar poder a esse Estado para que ele organize a vida daquelas pessoas, para que ele impeça que o mais forte se prevaleça sobre o mais fraco. Então o Estado ele tem outros elementos que não só o território, que constitui efetivamente o país. Tudo bem? Então o país é o componente espacial do Estado, que paralelamente vai ser o habitat do seu povo. Tranquilo? Então você já consegue visualizar a diferença de Estado e país. Agora, muito me preocupa você estudar o direito sem saber qual é a nossa cultura jurídica. Perceba que o nosso direito, ele decorre, ele é derivado do direito francês, né? Ele sofre influência do direito europeu continental. França, Itália, Alemanha. Então você tem alguns países, Bélgica, nos causando uma determinada influência. Quando você olha para o direito anglo-saxão, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, é importante você perceber que os conceitos trazidos aqui, lá, muitas vezes são diferentes. Lá no direito anglo-saxão, Estado tem sinônimo de nação. Cuidado, hein? E você vai perceber, você vai aprender que nação, dentro da nossa cultura jurídica, é um conjunto de pessoas, é um grupo de pessoas ligada por traços históricos, traços culturais, traços religiosos, como aconteceu com o povo de Israel, como aconteceu com o povo da Palestina. Tudo bem? Tranquilo? Então, muito cuidado, que quando você escuta a expressão Organização das Nações Unidas, dentro da nossa cultura jurídica deveria chamar-se Organização dos Estados Unidos. Tranquilo? Tranquilo? Porque nação para a gente é um conceito diferente de Estado. São grupos de pessoas que estão peregrinando, estão juntas por uma razão qualquer. Agora, mas não tem território. Na cultura anglo-saxão, né, no direito anglo-saxão, na cultura jurídica anglo-saxã, o conceito de nação equivale ao conceito de Estado. Tudo bem? Na próxima aula a gente trabalha isso com mais detalhe. Ficou muito claro para você. Na próxima aula a gente acerta isso. Um abraço e até a próxima.